Glória a Deus, bendito é o nome do nosso grande Deus. Finalmente estamos no dia 30 de setembro de 2025. Oração a toda hora. Como Jesus Cristo é mencionado em cada livro da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos no livro de Abacuque. Nosso subtema de hoje: Jesus não é representado diretamente no livro de Abacuque, visto que é um livro do Antigo Testamento, mas o texto contém profecias e princípios que apontam para ele, como o ungido do Senhor, que é o Cristo, e a base do Evangelho, que fala da salvação, que é o justo pela fé viverá. Como profeta, mostrando uma confiança em Deus, encontra o cumprimento máximo em Cristo Jesus, como está também em Hebreus. Nosso versículo de ouro diz: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé, pela sua fé viverá. Abacuque 2:4. Abacuque também 3, 17 e 18 diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Veja que no capítulo 2 ele diz que o justo pela sua fé viverá. E no capítulo 3 nós encontramos esta maravilha de expressão, como se fosse um cântico de adoração a Deus, dizendo: ainda que a figueira não floresça, né? Ele coloca bem claro mesmo: mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, ele vai entender que Deus, com sua bondade, ele procurou de todas as maneiras ajudar Israel. Mas Israel, infelizmente, vacilou. Israel fracassou. Israel abriu as portas para a idolatria e fechou seu coração para a adoração. Abacuque está enraizado em tempos de tribulação e incerteza. Abacuque, o profeta, recebeu a profecia que Judá seria corrigida por Deus por meio da Babilônia, uma potência militar cruel em sua época. Durante o cerco e a invasão babilônica, os meios da subsistência escassearam, levando à falha das colheitas e à falta de gado. É nesse contexto que as adversidades extremas que Abacuque percebe a necessidade do agir de Deus, né? Abacuque expressa sua profunda fé e confiança em Deus. Ele reconhece que sua alegria e esperança não dependem das circunstâncias materiais, mas ainda assim na sua relação com o Senhor, o Deus da sua salvação. Isso ressalta a importância da fé e esperança, mesmo em meio de tribulações. No nosso destaque diz assim: Tu saíste para o salvamento do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Abacuque 3, 13, bendito seja o nome do Senhor. Veja aqui que ele fala que para salvamento do teu ungido. Porque se dependesse de Satanás e dependesse dos homens, Jesus Cristo nunca teria sido o nosso Salvador. Leitura bíblica do assunto está em Abacuque capítulo 3, que diz assim: Abacuque 3, verso 1, 2 e 8 a 19. A oração do profeta Abacuque sobre Shigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos,
a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andes montados sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz e levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, e ao resplendor dos teus relâmpagos na tua lança. Com a indignação marchaste pela terra, com a ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o fundamento até o pescoço. Tu abriste com teus próprios cajados a cabeça dos guerreiros. Eles me acometeram, tempestuosos, para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruiria. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e que haja fruto na vide, e que não haja fruto, ou melhor, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que maravilha, né? Que coisa gostosa de ouvir. Mas essa última parte, porque olhando a primeira parte, nós podemos ver o profeta angustiado, o profeta preocupado. Por quê? Porque os povos, ou os inimigos de Israel, queriam destruir totalmente. Mas é como se Deus salvasse eles através do seu arco, quando ele diz assim, e contra os rios, Senhor, que estás irado, é contra os ribeiros da tua ira, ou seja, Deus não se ira contra as coisas que não têm vida, né? As coisas que, por mais que pareça ter vida, mas uma vida, não é uma vida humana, não é uma alma, né? Mas Deus se ira justamente contra aqueles que agem de forma errônea, de forma de destruição, de ódio. Aí Deus não se agrada. Aí Deus sai, sim, em busca de salvar, Deus sai em busca de libertar, Deus sai em busca de trazer livramento. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. Abacuque e o futuro de Cristo, ungido do Senhor. O livro menciona o ungido do Senhor, o Messias, em Abacuque 3,13, usando palavras hebraicas que se conectam com o nome de Jesus, que significa salvação, e Cristo, que significa ungido. O Messias como rei. As palavras de Abacuque referem-se a um rei davídico que traria a libertação ao povo, o que se cumpre em Jesus Cristo, que veio no tempo certo para a salvação do seu povo. Abacuque, sem imaginar, estava falando da base do Evangelho. A afirmação justo pela sua fé viverá, do Abacuque 2,4, é considerada a pedra fundamental do Evangelho de Cristo.
sendo a forma como o apóstolo Paulo enxerga a ligação do livro com a fé que leva à salvação. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que nos retiramos para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Crer, esperar, confiar, não desanimar, não desistir, não olhar para trás, são atitudes de quem tem fé no Senhor. São atitudes de quem coloca em Deus a sua total confiança e esperança. E não olha para as circunstâncias, os problemas existem, as dificuldades vão existir. Como logo no nosso ontem 29, nós expressamos sobre o questionamento de Abacuque. E mostramos bem claro que Deus queria salvar Israel, mas como ele falou através de Amós, não dava para salvar Israel porque Israel estava totalmente voltado ao pecado. Israel estava totalmente naufragado no pecado. Israel tinha abandonado o conserto, abandonado a lei. Israel tinha abandonado os estatutos. Israel tinha abandonado a adoração ao próprio Deus e tinha se infiltrado pela adoração ao esporte ídolo, a Moloque e a todos os Baals, deuses Baals que existiam. Eles, de todas as maneiras, fizeram coisas desagradáveis diante do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Abacuque como um livro profético, o questionamento de Deus. O livro contém um diálogo que o profeta Abacuque questiona Deus sobre a injustiça e o mal, mostrando a angústia de um povo em meio a tempos de calamidades. E a resposta de Deus a Abacuque mostra a confiança que ele deve confiar em Deus, mesmo sem entender totalmente os motivos do Senhor. Ele exalta a sua força, o poder, para que seja engrandecido o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, no seu momento de interpretação cristã, ele mostra que a promessa da vinda do Salvador era importante, foi importante, porque Jesus veio salvar as almas dos homens, não veio somente trazer para eles palavras, mas veio trazer poder, porque o Evangelho, ele é um Evangelho de poder. A fé em meio à adversidade, mesmo diante de um futuro de sofrimento, Abacuque declara que se alegrará no Senhor e que Deus lhe dará a força necessária para continuar mostrando fé que o povo de Deus deve ter mesmo em meio às tribulações. Nós devemos sair daquele questionamento todo o tempo. Muitas vezes a gente questiona Deus, por que tu não faz? Por que fulano prospera? Por que pessoa má não morre? E é uma luta. Você vê que as pessoas más, elas parecem que elas vivem muito mais. Parece que elas vencem muito mais. E não é verdade. Na verdade, elas naufragam numa situação calamitosa. E elas vivem mais tempo para cometer maldade aqui, mas ela vai passar eternidades e eternidades sofrendo por todas as maldades que ela causou na vida do seu semelhante, na vida do pobre, na vida do necessitado, na vida da viúva, aquele que despreza os seus irmãos, aquele que despreza os seus pais, aqueles que abandonam os seus queridos, os filhos, as suas filhas, aqueles que relegam o órfão e a viúva ao anonimato, aqueles que desprezam o pobre e usurpam o direito do pobre e ainda usam o próprio dinheiro dos impostos para subjugar as pessoas, para obrigá-las a servir a eles e não se submeter à vontade de Deus. Deus confiou a Abacuque uma difícil mensagem, anunciar que após 400 anos de advertência pacientemente ignorados, ele traria a disciplina ao seu povo. Os judeus haviam se afastado dos caminhos do Senhor, mergulhado na idolatria, na injustiça. Deus usaria os babilônicos, conhecidos como caldeus,
para julgar o seu povo e trazer disciplina necessária para despertar o arrependimento e a restauração. Ao receber essa revelação, Abacuque ficou perplexo. Ele questionou a sabedoria de Deus ao permitir que um povo ainda mais corrupto punisse o seu próprio povo escolhido. Mas no meio das suas dúvidas e incertezas, Abacuque escolheu confiar na soberania e na fidelidade de Deus. Ele reconheceu que o caráter de Deus é imutável, justo e santo, e que ele age de acordo com seus propósitos, porque os seus propósitos são perfeitos, mesmo quando nós não compreendemos. Nós devemos sempre ficar com a vontade de Deus. Ainda que pareça difícil, ainda como ele expressa no versículo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto... porque ele só fala das coisas que existiam lá, né? Que eles viviam, que era a base da sua agricultura. Ele então aponta para a figueira, para a oliveira, ele aponta para os gados no curral, para as ovelhas, ele aponta para aquilo que era a base de prosperidade do povo de Deus. A nossa base, talvez seja no dinheiro, talvez seja no trabalho, talvez seja no progresso, talvez seja na tecnologia, mas de qualquer forma, nós precisamos entender que com ou sem essas coisas, o nosso Deus merece toda a honra, toda a glória e toda a confiança. Em meio à circunstância desafiadora prevista por Abacuque, como a guerra e a escassez, ele faz uma declaração poderosa: ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jesus significa este Salvador. A Bíblia diz que porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a atitude de fé e confiança que vai além das aparências e adversidade. Abacuque escolheu colocar a sua esperança e alegria no Senhor, independente das circunstâncias. Essa perspectiva de alegria no Senhor nos ensina que nossa verdadeira felicidade não depende das coisas materiais ou do sucesso mundano. Ela é fundamental no nosso relacionamento com Deus e na confiança na sua fidelidade. Podemos encontrar alegria duradoura ao nos apegarmos à verdade de Deus, que Deus é refúgio, fortaleza, provedor, mesmo quando tudo parece falhar. A escolha de Abacuque nos desafia a avaliar onde colocamos nossa confiança e esperança e as nossas alegrias. Muitas vezes buscamos encontrar satisfação e felicidade em realizações pessoais, em sonhos, em providências materiais, riqueza, relacionamentos. No entanto, somente ao nos alegrarmos no Senhor, exultarmos no Deus da nossa salvação, encontraremos uma alegria profunda e duradoura, que transcende as circunstâncias. Deus confiou a Abacuque uma difícil mensagem: anunciar sobre as suas advertências. Deus traz a disciplina ao seu povo, mas Deus quer que o seu povo se coloque a buscar a sua face com o despertar do arrependimento e da restauração. Ao receber a revelação, Abacuque ficou perplexo, ele questionou a sabedoria, mas se colocou, mesmo assim, à disposição do Deus Todo-Poderoso. Esse deve ser o nosso comportamento: escolher fazer a vontade de Deus. A escolha deve ser sempre de que o Senhor merece nossa confiança. O Senhor merece que nós o busquemos de todo o nosso coração. O Senhor merece que a gente coloque nele e deposite nele todo o nosso amor, acreditando no poder que ele tem e que ele sabe fazer o melhor. As nossas circunstâncias, dificuldades, problemas que podem nos surgir não são para comparar com o peso de glória que está preparado. Mas Abacuque fala de algo maravilhoso. Ele fala que Deus deve avivar o seu povo.
aviva o teu povo. Ele quer justamente que o povo de Deus creia, confie, espere. Avivar-se quer dizer estar sempre consciente de que o nosso Deus é grande, poderoso, firme, exaltado, majestoso e que ele sabe fazer a estratégia certa, ele sabe fazer a expectativa certa, ele sabe aprofundar as bases, ele sabe guerrear, ele sabe ter as estratégias para vencer o adversário e que se colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, a vitória é certa e nós vamos vencendo todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus coroe de êxito todos os propósitos que você tem que estejam de acordo com a vontade dele. Se humilhe aos pés, se arrependa e busque a face do Senhor. Ore, clame conosco. Este momento de oração é muito importante. Que você se coloque de joelho, ou que você esteja sentado, ou que você esteja em pé, ou que você esteja andando no caminho, ou que você esteja na estrada. Deus está te ouvindo. Você pode acompanhar essa oração com um amém, com glória a Deus. Você pode acompanhar esta oração dizendo: Senhor, faz assim na minha vida, opera grandemente na minha família. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti. É um prazer te louvar, te bendizer e te exaltar. Estamos, Senhor, encerrando o livro de Abacuque, Senhor, já expressando a demonstração de que o Senhor Deus, através da vida de Abacuque, não só mostrou para Abacuque o sofrimento e a grande disciplina do Senhor sobre Ismael, mas o Senhor mostrou para Abacuque que precisa ser uma pessoa de confiança, que nós precisamos acreditar que o Senhor sabe fazer as coisas, que o Senhor é sábio, que a tua sabedoria é obra-prima, não existe igual, que a sua maneira de agir é poderosa e não tem quem te detenhas. Que o Senhor, por mais que pareça que está em silêncio, o Senhor está trabalhando. Por mais que pareça que o Senhor não está realizando a obra do jeito que eu penso, que eu quero ou que eu acredito, mas o Senhor está fazendo certo. O Senhor é poderoso para desfazer todas as obras de Satanás. O Senhor é poderoso para dar saúde a esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo que está escutando, que está orando comigo. O Senhor é poderoso para abençoar esta família que está atravessando dificuldades tremendas no relacionamento, que precisa estar cada vez mais restaurado, casal deve estar mais unido, os filhos devem estar mais próximos dos pais e juntos formando uma família cristã, uma família avivada, uma família esperançosa, uma família que perdoa, uma família que se aproxima, uma família que cuida um do outro, mostrando serviço espiritual e mostrando envolvimento celestial. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei como é que está o coração desta pessoa que está ouvindo esta oração. Eu só sei, Senhor, que Tu és poderoso para desfazer todo o mal, para ajudar esta pessoa, Senhor, seja homem, seja mulher, a atravessar essa situação que está enfrentando. Como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, e ainda que não haja fruto na vide, contudo me alegrarei no Senhor. Então, Senhor, que ainda que a pessoa esteja passando por crise, sofrimento, angústia, feridas marcantes, que essa pessoa resolva acreditar em Ti. Que o Senhor é escape, o Senhor é fortaleza, o Senhor é restauração, o Senhor é salvação, o Senhor é perdão bem próximo, o Senhor é aquele que pode nos purificar de todos os nossos pecados. O Senhor é sublime, o Senhor é fantástico, o Senhor é gracioso, o Senhor é grande em poder e autoridade.
Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te apresentar esta família, esta vida, esta pessoa que está carente de Ti, que está precisando do Teu agir, que está precisando do Teu transformar, que está precisando, Senhor, do Teu poder na sua vida e na sua história, para que ele possa conseguir, Senhor, perdoar se for preciso, para que ele possa atravessar essa situação e as portas se abram da finança para a sua vida, ele consiga pagar suas contas, ela consiga ajustar sua vida econômica, que esta pessoa consiga, Senhor, evidenciar sua fé, porque o justo vive pela fé, e ele não pode recuar, ele não pode vir, Senhor, estacionar e ficar parado ou bloquear-se. Ele precisa confiar que és poderoso para desfazer todas as obras do mal e abrir porta onde não há porta e trazer solução aos seus problemas e trazer, Senhor, fundação debaixo dos seus pés e fazê-lo andar, Senhor, e como disse o teu servo profeta, correr como serva, acreditando que a esperança vem do Senhor. Oh Deus, nós precisamos confiar no Senhor. Por isso, Senhor, eu te clamo neste momento de oração, para que vidas sejam transformadas. Eu quero te pedir em favor desta família, mas quero te pedir também em favor, Senhor, do nosso Brasil. Quero te clamar agora pelo nosso país, pela nossa nação, que está correndo risco, meu Pai, de não participar da esperança do Senhor para nós, porque, Senhor, de alguma forma, estão, Senhor, tentando destruir o teu povo, apoiando a destruição de Israel. De alguma forma, a filosofia hoje, Senhor, não é mais acreditar e deixar o Senhor dirigir os rumos da nação. Agora, Senhor, os rumos que estão sendo estabelecidos não contam contigo, mas pelo contrário, persegue o teu povo, fabrica a injustiça, apoia a destruição dos humildes, faz os doentes ficarem mais doentes ainda e correrem risco de morte, e prevalece, Senhor, os gastos astronômicos e sem resultados, Senhor, que possa auxiliar o pobre, o necessitado, o desempregado, Pai. Por isso eu te clamo nesta hora pelo meu país, pela minha nação. Quero te apresentar o Congresso Nacional, tanto o Senado como a Câmara, como a Assembleia Legislativa, para que o Senhor entre, Senhor, e olhe cada coração desses deputados e desses senadores. Veja no que eles estão apoiando, o que eles estão concordando, o que eles estão participando, Senhor. E os incomode, os inquiete, e não deixe eles ficarem felizes enquanto eles não se dobrarem diante de Ti e se preocuparem com o povo. Eles não estão ali por causa de si mesmo. Eles não estão ali para salvar sua vida econômica. Eles não estão ali para mandar dinheiro para fora e guardar dinheiro, Senhor, que não lhe pertence, Senhor. Dinheiro que poderia estar ajudando, compartilhando e salvando vidas. Pai, pelo amor do Teu nome, não deixe esses senadores e deputados, Senhor, se tornarem covardes diante da necessidade de agir. Se tem que agir, se tem que votar em leis justas para o teu povo, para o povo brasileiro, que eles sejam incomodados, que eles não tenham sono, que eles não tenham paz na vida enquanto não fizerem o certo para o povo. Assim eu te peço também pelo Supremo Tribunal Federal, para que todos os juízes ali, Senhor, são teus, te pertencem, são almas importantes, são vidas, Senhor, que precisam de Ti. E se eles não se quiserem dobrar diante de um Deus da sua salvação, que eles recebam, Senhor, toda a sentença que eles estão dando para os outros. Que cada ação, Senhor, tenha uma reação da Tua parte na vida deles, meu Pai. Que toda lei que eles reprovam, que toda injustiça que eles tentam
implantar na vida do povo brasileiro, que recaia sobre eles, Pai. Eu não estou nem te pedindo pelas famílias, eu estou te pedindo porque se eles não se dobrarem diante de ti, se eles não assumirem que tu és Deus da sua vida, se eles não assumirem que o Senhor é um Deus justo, perfeito, e jamais o Senhor apoia qualquer tipo de coisa que venha destruir as pessoas, que venha subjugar as pessoas, que venha humilhar as pessoas, que venha trazer derrota à vida das pessoas. E eu estou falando das pessoas corretas, e não das pessoas, Senhor, que estão envolvidas no tráfico, envolvidas no desvio, envolvidas na corrupção. Essas, Senhor, têm que ser julgadas e sofrer a pena que lhe é endereçada segundo o modelo da tua palavra, meu Pai. Quero te clamar nesta hora pelo meu país, pelo presidente da República, para que o Senhor também incomode a sua alma, inquiete a sua alma e não permita ele assinar nenhum documento, Senhor, nenhum tipo de regra, de norma ou de lei que venha destruir o pobre, o necessitado, o aflito, o desempregado, que venha trazer dificuldade para que as coisas progridam nesse país. Pai, em nome de Jesus, que tanto ele como seus ministros tenham uma inquietude ao ponto deles examinarem a si mesmo e verem que o Senhor é Deus e que não há outro além de ti, e se submetam à tua vontade e à tua palavra, meu Pai. Te peço em favor dos deputados estaduais, dos vereadores, dos senadores, dos prefeitos, dos governadores, dos secretários estaduais e secretários municipais, para que estes também sejam incomodados para aplicar, Senhor, o peso justo e para fazer balança justa para o povo brasileiro, Senhor. Visita cada coração, visita essa alma desse povo, Senhor, político, que precisa se converter diante de Ti, para que não venha sobre ele a miséria, Senhor, que eles estão causando para as pessoas. Assim como o Faraó pensou, Senhor, que ele poderia passar por cima da tua vontade, que ele poderia resistir ao Senhor e oprimir Israel, que esses que tentam oprimir o povo sofram as consequências como o Faraó, que as pragas do Egito, Senhor, recaia sobre aqueles que estão implantando a miséria, implantando o sofrimento, implantando o desvio, implantando a imoralidade, implantando, Senhor, qualquer tipo de corrupção ou tentando levar o povo à desgraça. Que o Senhor faça juízo nesta nação. Olha para o nosso estado, olha para o nosso município, olha para o nosso bairro, olha para a nossa rua, Senhor. Faz a mudança, estabelece o poder, faz a diferença na nossa vida. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis, a buscarmos viver com honestidade diante de Ti e não, Senhor, viver de aparência. Por favor, Senhor, nos perdoa, mas nos ajuda, Senhor, a termos coragem de enfrentar os problemas, Senhor, de pé e fazer menção do Teu nome com fidelidade e com honra. Visita os enfermos, visita aqueles que estão enfrentando problemas sérios de saúde, Senhor. Esses estão parte do grupo de oração, que estão a esposa que está doente, o esposo que está doente, a família que está, Senhor, tendo que atravessar situações de hemodiálise, de quimioterapia, aqueles que têm que enfrentar um câncer, aqueles que querem e precisam de uma cirurgia, aqueles que estão doentes com dores fortes, aqueles que estão atravessando problema renal, problema no fígado, problema no pâncreas. Pai, em nome de Jesus, visita esta pessoa, visita com solução e com milagre. Aquela pessoa que está com problema nas mamas, opera grandemente, na próstata, Senhor, faz uso da tua bondade e da tua compaixão. Assim, Pai, eu entrego cada vida nas tuas mãos e te peço solução e milagre, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Senhor que nós amamos. Em nome de Jesus.